Olá, bom dia. Às 6 horas da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Na sequência do anterior, vocês acharam talvez impossível o que aconteceu, estão habituados com esse mundo material, e eu disse que havia um Leviatã, um monstro em torno da Terra, e que nós iríamos reunir os grupos que estão ligados a nós para destruí-lo. E contei isso no capítulo anterior. Parece que não foi muito bem recebido. O vídeo teve pouquíssimas visualizações, o que significa que vocês acharam que eu sou extremamente arrogante, egoísta, e estou dizendo que eu não tenho capacidade de fazer, ou então que o assunto me interessou mesmo. Bem, de qualquer maneira, eu agradeço aqui as inscrições no Colégio dos Magos Caldeus, são 9 membros novos. Agradeço o like, o Ahav, eu volto a dizer, porque Renato Santos volta a me dar dados preciosos sobre Israel, né? É exatamente a prova que nós atingimos a Sociedade Internacional de Cabala e que ela foi completamente impactada. É que o Estado de Israel, o governo, o Knesset, o parlamento entrou em pânico, foi dissolvido, Israel está desgovernado, isso é uma prova. Segunda prova é que Xi Jinping apareceu em público e fez uma declaração de que ele já é o chefe da nova ordem mundial. Olha, gente, isso se precipitou em 20 dias, depois que fizemos o ritual. E agora vai fazer os BRICS, ele convocou os 5 países do BRICS, Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e China, e convidou mais 12 membros para serem parte. Esses 12 membros já são convidados para pertencer aos BRICS. No total, ele convidou 20, dizendo que os BRICS vai substituir a OTAN. Minha gente, isso aconteceu depois do ritual. Então, se vocês quiserem aceitar ou não aceitar, o problema é de vocês. Agora, tudo aconteceu num período de 20 dias, depois que eu me reuni com vários grupos mentalmente, e nós fizemos um ritual para destruir Leviatã. Então, aceitem se quiser, acreditem se quiser. O vídeo teve pouquíssimas visualizações, acho que ninguém aceitou, ninguém acreditou, mas o fato é que as coisas estão se precipitando. Estamos já, portanto, os BRICS vão se reunir, estão reunidos ontem e hoje, resultado vai sair, e o G7 vai se reunir depois. E eles já traçaram estratégia para poder botar o G7 contra a parede, dizer, nós temos a matéria-prima, e vocês fazem as commodities. Sem a matéria-prima, vocês não farão as commodities. Então, parem de dizer qual é o preço da nossa matéria-prima, quem vai dizer somos nós. O BRICS passa a ser agora um bloco econômico-militar. Isso já foi dito num vídeo por Xi Jinping. Ele é o chefe, é o novo chefe, não é mais a família Rothschild. Então, tudo mudou. Já estamos na nova ordem mundial. Os 4 representantes da União Europeia foram até Kiev para implorar de joelhos a Zelensky que peça a Biden que permita a ele parar a guerra. Porque, não sei se vocês sabem, mas o Zelensky é apenas um boneco, como são os governos da América Latina e a maioria do mundo. Então, tudo isso se precipitou, gente, em 20 dias. Se vocês acreditarem, não vão interferir em nada. A realidade é essa. Abram os olhos, vejam ao redor e se informem. A minha intenção é falar sobre a guerra e tudo sobre ela, o que está no visível e no invisível. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu dei a minha experiência sobre como foi que eu me preparei mentalmente para me tornar um mago. Mostrei os livros, agradeci aos autores desses livros, eu disse que eu tive 3 mentores encarnados e 7 desencarnados, e aí um dos meus alunos, não lembro agora o nome dele, fez a seguinte pergunta: professor, Vladimir Putin, que o senhor disse que pretende falar sobre ele, vou falar assim porque é um personagem importante. Xi Jinping e Vladimir Putin são os dois seres humanos mais importantes na face da Terra hoje. Os outros não têm importância nenhuma. Vão sumir, vão desaparecer. Vão ser apenas... vão fazer um circo, um teatro. Estão fazendo um teatro. A Europa está de joelhos, passando
Rússia e a China, eu acho que o nosso presidente será um idiota se ele escolher ficar do lado da OTAN já derrotada. Mas então vamos à pergunta. A pergunta foi exatamente essa. Dizem que Putin é a reencarnação de Napoleão Bonaparte. O que o senhor acha? Olha, gente, há muito tempo atrás já me foi feita essa pergunta. E eu tenho me eximido de falar a respeito. Mas agora eu não posso. Agora está na hora. Está no momento. O que é a reencarnação? Se vocês se lembrarem, não é difícil, se vocês procurarem saber, seria, como está dito, né, na teoria, nascer, viver, morrer e renascer. Essa é a lei. Está no túmulo de Allan Kardec. Mas não foi essa a noção que me deu Totti. Totti me disse que Kardec, ele quis fazer uma teoria que contrariasse o materialismo do século XVIII. E para fazer isso, então ele foi até os Upanishads. Vocês conhecem os Upanishads? Foram feitos no ano 200 depois de Jesus Cristo. E por quê? Porque os Vedas, que são livros sagrados hindus, já estavam incompreensíveis. Os Brahmanes mais velhos, então, decidiram convocar uma reunião, e aí, nessa reunião, perceberam que não só os dois mais antigos, são 5 livros, não somente os 2 mais antigos, mas os 3, ou seja, dentro de pouco tempo, eles perderiam a interpretação do seu livro sagrado, os Vedas. Eles convocaram isso. Isso me foi dito pessoalmente por Hermes Trismegisto. Então ele disse agora, aqui nós temos 5 teorias sobre reencarnação. E Kardec pegou a mais simples. É bom, porque o povo entende, mas acontece que não é exata. E a exata, eu vou lhe dizer, nós praticamos no Egito, chama-se transmigração das almas, não é reencarnação, não. Então, Napoleão transmigrou para Vladimir Putin, seria essa a expressão. E é assim que eu acredito e é assim que a minha vida venho desde que Totti me revelou. Quem ensinou isso a Totti? Bem, quem ensinou isso a Totti foram os antigos Atlantes. Aqui nós temos uma xerox de um livro chamado Atlântida, e aí nesse livro Atlântida mostra como é que os Atlantes visitaram o Egito. Totti teve um conhecimento invulgar, em comum. Então ele recebeu dos Atlantes, Hermes Trismegisto ou Totti, e ele me passou essa informação. Essa informação vai substituir aquilo que Kardec simples e ingenuamente trouxe do Upanishads, que não é verdadeiro, é uma coisa muito simples, muito romântica, mas não estou aqui querendo combater o espiritismo. São meus amigos, estou apenas dizendo outra opção. E aí o que é que acontece? Ele diz, a realidade é a seguinte, o que existe a árvore da vida é tudo. Então, se você pegar a árvore da vida, você vai ver que ela tem... São 12, não são 11. Aqui nós temos apenas 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mas está faltando a última. E a última nós vamos mostrar aqui numa figura rara, porque são 12, e então nessa figura rara, que eu guardo com muito carinho, está aqui a 12ª Sefira, que está aqui embaixo, que é o lixo, o clipar. Os Hitler da vida, né, aqueles que... os traficantes, e tudo aquilo. Então, na verdade, são 12. Aqui estão unidas, porque elas são emanadas daqui de cima, olha. O ponto de emanação está aqui em cima, e elas são emanadas. Então, de uma maneira mais clara, mostrar, nós funcionamos como se fôssemos, no dito de São Paulo, como se fôssemos um corpo, que é chamado Mysticis Corporis Christi, que é o nome da
da verdadeira igreja, e parece que nós somos, então, agimos como se fôssemos um organismo. Esse organismo é uma maneira metafórica de dizer que o universo todo é um homem, é um ser humano. Mas aqui está faltando a 12ª sefira. Ela não está abaixo dos pés, né? Ela seria o lixo, a escória. Então existe aqueles que vieram e nós, então, recebemos essa teoria diretamente de Thoth. Então, o que acontece? O que acontece é que de um ponto no universo são emanados 12 esferas. Isso vocês já sabem. Vocês já estão capazes de saber. Então, aqui está. De um ponto do universo, a Ein Sof Or, são emanadas 12 esferas. Aqui só tem 10, 11, mas eu já falei que a última está naquele livro. Mas vamos desprezar aquela. Essas 11 esferas, na verdade, são 11 raios, assim que ele chama. Aí, na Cabala chama-se esfera, mas na teoria da transmigração das almas se chama raios. Então, cada um desses raios foi emanado desse centro aqui, que é o Supremo Criador. Então, são 12 raios. Esses 12 raios devem ser vistos separados. Por que devem ser vistos separados, professor Marlan? Eles devem ser vistos separados porque eles, na verdade, funcionam aparentemente separados para depois se juntar. Então, funcionam assim, separados. E cada um deles tem uma cor, tem uma vibração. A teoria é simples. E essa vibração e essa cor faz com que eu estou num deles. Eu estou no raio sacerdotal, que é Chesed. Keter é o raio dos governantes. Binah é aqueles dos pesquisadores, dos cientistas. Kokmah é o dos filósofos e dos religiosos que atingiram o conhecimento de Deus. Da'at é o abismo, é aqueles que estão no mundo, mas estão tentando conquistar o mundo e fazer do mundo um inferno. Aqui a Sociedade Internacional de Cabala está aqui. Nós temos Geburah e Chesed. Bem, Vladimir Putin está aqui. Napoleão também estava aqui. Então podemos dizer, sim, meu amigo que perguntou, Napoleão está em Geburah, que quer dizer rigor, justiça, retribuição. E ele está dando à família de Rothschild toda a retribuição. Está tratando com todo o rigor. Está castigando toda a terra? Está. Mas é necessário, porque é a única maneira de parar o Rothschild, né? O resto, então, vem como sendo misericórdia, que é o meu raio. Depois vem Tiferet, que é o raio dos grandes instrutores da humanidade, os grandes mestres, Mahatma Gandhi, Buda, Jesus, Zoroastro. Depois nós temos Hod, que é o raio daqueles que inventam, criam o sistema de governo estáveis. A democracia é um deles, mas eu acho que não presta. A monarquia também é pior, mas tem que ser criado. Netzah indica o progresso. O mundo progride. Então, aqueles que nasceram para fazer o mundo progredir, então fazem parte desse raio. E Exode são aqueles que fazem com que o nosso universo, através da mente, são seres poderosos, unidos aos anjos, já estamos perto do final, que vão fazer com que o universo se mantenha pela força mental e pelo conhecimento lá adquirido junto com os de Binah, tenha a estabilidade. A ciência tem estabilidade. Finalmente, Malkuth, que é o lugar, o visível, o reino visível, onde tudo isso está. Isso aqui, minha gente, vai se tornar uma complexidade muito grande. Geração após geração, cada um desses raios, que são chamados esferas na Cabala, vai produzindo novos raios. E os novos raios dentro desse raio. Então vai ficar uma coisa estranha para vocês. Mas a figura é esta. Olha só.
aqui está, duas daquelas figuras vão ficar assim, ou seja, milhares de milhões, bilhões de seres humanos vão ser sucedidos uns pelos outros. Então eu vi numa viagem astral, fui levado para o Egito e era um sacerdote que estava assistindo uma iniciação comandada por Thoth na grande esfinge, na grande pirâmide. Então, olha como fica. O que era um simples centro se torna uma complexidade de seres que estão unidos por uma coisa, que agora é o segredo. O que é que une esses seres de algo aparentemente tão simples, que é uma esfera, apenas uma esfera, e essa esfera simples, ela se complexifica, gerando outra, que gera outra, que gera outra, cada uma dentro dela, e cada uma delas produz um temperamento, um ser diferente. Portanto, não deixa de ser algo semelhante à reencarnação, mas o nome é transmigração. Qual é a diferença, professor? A diferença é que eu não sou o sacerdote que estava lá vendo a iniciação de Amri, comandada por Thoth. Eu não sou ele. Porque na teoria da reencarnação, o corpo e a psique, ou seja, o homem todo, a pessoa, né, é trazida do passado para o presente. Então, eu seria hoje, professor Marlanff, a mesma pessoa, aquele sacerdote que 2.300 anos antes de Cristo estava assistindo à iniciação da Grande Pirâmide. Não é verdade. Só existe dele em mim uma pequena parcela na minha mente. Transmigração da alma. A alma é aqui entendida como a sabedoria. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe, foi transferido para o seguinte, que foi transferido para o seguinte, nessa figura complexa, que vocês estão vendo aí. Então, um vai gerando o outro e vai ficando, vai passando em geração, de geração em geração. Então, aqui nós temos o final do processo. Então, aquele sacerdote passou para o outro para o outro, o outro para o outro, e em cadeia direta chegou até mim hoje, e eu passarei adiante. Então, isso aqui é uma metáfora para dizer que aqui está o todo. Aqui chegamos ao ponto ômega. Começamos do ponto alfa, chegamos ao ponto ômega. Então, eu herdei apenas, só e simplesmente, a sabedoria daquele sacerdote. E mais nada. Eu sou eu e ele é ele. Eu vou prestar conta dos meus atos. Eu não vou pagar pelos atos de ninguém. Eu vou fazer as merdas que eu vou fazer na vida e eu vou dar conta delas. Eles fez a dele e deu conta da dele. Mas há um tipo de célula de sabedoria. É essa célula que os egípcios chamavam de alma, psique. Essa célula está aqui dentro. Por isso que é fácil para mim saber das coisas que vocês nem desconfiam. Por exemplo, que nós destruímos a Sociedade Internacional de Cabala. Prestem atenção, vejam a história, vocês vão ver como tudo vai se precipitar, a paz vai ser conseguida, a Europa vai se dobrar, os Estados Unidos vai se dobrar, o BRICS vai se tornar a maior organização comercial militar do mundo. Já está reunido ontem e hoje, já fizeram um rascunho para apresentar ao G7, que parece os 7 países mais ricos do mundo, mas não são, porque eles dependem da nossa matéria-prima, e eles dão o preço da matéria-prima. Olha que coisa engraçada. Nós temos a matéria-prima, o tungstênio, né, o urânio, o ouro, a prata, né, o cobalto, e eles pegam isso ao preço que eles querem. Por quê? Porque o Leviatã obrigava nossas mentes a se submeter a eles. Agora o Leviatã não existe. Foi destruído. Acreditem ou não, fizemos isso junto com vários grupos. E esse Leviatã foi engolido por um animal criado que o devorou. Então, nós agora estamos livres. E aí, a caminho da paz, e aí a OTAN será substituída, já foi. Xi Jinping já deu uma declaração pública de que o novo chefe do mundo é ele. E de que a nova organização mundial que vai governar o mundo se chama BRICS. Só que em vez de ter 5 países, Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia,
terá mais 12 imediatamente, logo, 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 e no total ele pretende chegar a 20, enquanto os países da OTAN são 34. Então, vai substituir a OTAN com vantagem. E ele pretende uma ordem mais justa. Vai dividir a Terra em 4 continentes, como já dissemos, a Pantera da visão Daniel. E aí ele vai dizer: nós que somos os fornecedores da matéria-prima, sem o cobalto você não pode fazer nada, sem o nióbio você não pode fazer nada, mas vocês estavam nos iludindo, entrando na nossa mente, nos idiotizando. Como é que a Europa se dobrou diante dos Estados Unidos, impôs sanções à Rússia, ela deu um tiro no pé, ela se suicidou, porque ela dependia da Rússia totalmente, porque havia um monstro que tinha inteligência, que tinha poder, e fez com que ela obedecesse às ideias idiotas de Joe Biden, que é um velho gagá, que por sua vez obedece ao Conselho de Relações Exteriores, que é quem manda nele, é o presidente do Conselho de Relações Exteriores. Então, ele é eleito, mas não manda, só assina papéis. O presidente do Brasil também. E todos os presidentes do mundo. São 46 países que obedecem economicamente, militarmente e em tudo, politicamente, ao boneco que é colocado lá nos Estados Unidos, que agora foi destruída. A OTAN vai virar pó. No lugar da OTAN, podem anotar e vejam, surgiu os BRICS. E já foi anunciado, Xi Jinping já disse, o governo do mundo agora depende da China e da Rússia. Imediatamente a Argentina disse, eu quero estar dentro. Já está. Mais 12 países, mais 11, a Argentina 12. Eles agregaram. E a intenção é agregar mais 20. Vejam, eu estou dizendo a vocês o que vai acontecer. Eu não estou profetizando. Eu estou dizendo o que foi feito mentalmente. É só prestarem atenção. E por que eu sei disso? Porque eu tenho consciência de que eu pertenço a uma célula primária. Essa célula primária, no seu estado inicial, é assim, é o alfa, mas aqui ela vai enchendo-se de camadas. Essa vai gerando outra, como uma célula comum. E a outra vai gerando outra, de tal maneira que as gerações de células se multiplicam e as células multiplicadas vão gerando novas pessoas. Só que essas pessoas, elas são independentes, elas são responsáveis por si e pagarão pelos que fazem. Agora, o que elas herdam de quem as trouxe, ou seja, 2.300 anos antes de Cristo, havia um sacerdote egípcio que tinha uma sabedoria. Essa célula da sabedoria passou dele para o seguinte, do seguinte para o outro, do outro para o outro, e assim chegou até mim. E eu passarei para o outro. Isso se chama transmigração das almas. Putin é a transmigração de Napoleão Bonaparte, que teve a coragem na Revolução Francesa de enfrentar os judeus. Basta ler a Revolução Francesa e você vai estudar o momento onde Napoleão engana o diretório, que são 5 judeus que governavam a Revolução. Ele engana eles dizendo que é perigoso ficar em Paris, coloca ele dentro de uma carruagem e leva para uma casa de campo. E nessa casa de campo ele os prende e coloca um batalhão em torno deles, um pelotão em torno deles, para que não deixem ele sair. E ele assume o governo da França. Ele enganou os judeus. Do mesmo modo, ou semelhantemente, Putin fez. Só que ele não enganou. Ele enfrentou na bala, ele enfrentou na porrada. Mas a ideia é a mesma. Ele teve a coragem de dizer não. Não. Ele ficou imune às ideias do Leviatã, ao poder do Leviatã, como eu fiquei imune. E vocês se deixaram levar e se distraem e vão ver bunda de mulher, e vão ver Maracanã, e vão idolatrar os ídolos da tela, e os do futebol, e os do cinema, e da televisão, e de tudo isso. Vocês estavam sendo controlados. Isso parou. Isso cessou. Esse monstro foi destruído. O primeiro a receber o impacto da destruição desse monstro, que é quem alimentava eles, foi a Sociedade Internacional de Cabala, com sede em Jerusalém. Imediatamente o Knesset, que é o parlamento israelense, entrou em pânico,
porque todas as instruções, tudo aquilo, toda a política feita pelo parlamento israelense, pelo maldito Estado sionista de Israel, era ditado pela Sociedade Internacional de Cabala. Sem esse auxílio, sem essa instrução, sem essas informações, eles não sabem o que fazer. Eles sabem que o Irã é o pior inimigo deles. Mas o Joe Biden está negociando com o Irã, porque o Irã produz muito petróleo e pode fechar o Estreito de Hormuz. E se fizer isso, aí os Estados Unidos, nós aqui da América do Sul e todo mundo que recebe petróleo, que tem que passar pelo Estreito de Hormuz, vai ficar numa merda que dá gosto. Então Biden decidiu negociar com o Ayatollah do Irã. E decidiu fazer o quê? Negociar com a Venezuela, que era um dos inimigos. Ele destruiu a Venezuela. Acontece que o Irã não quer negociar com os Estados Unidos. Negou-se. A ideia era de Biden era: eu imponho uma coisa, você para de fabricar armas atômicas e eu passo a comprar o seu petróleo. E o Ayatollah disse: nem uma coisa nem outra, fica na tua que eu fico na minha. Nós somos inimigos. A outra coisa, a outra calça riada que o Irã deu, os Ayatollah deram no Joe Biden, é que ele cometeu o erro. Eles sempre erram. O Leviatã não é inteligente, ele é burro, é um dragão. Então ele disse em público que ia comprar todo o petróleo da Venezuela e assim ter um suprimento extra, que a Venezuela é o maior produtor de petróleo da América. Eu disse do mundo em um vídeo, me corrigiram, é da América. E aí ele disse isso, imediatamente um Ayatollah veio de lá do Irã e fez um contrato com Nicolás Maduro, de 20 anos. Ou seja, o petróleo da Venezuela não só não irá para os Estados Unidos, como irá para o Irã, que já é um grande produtor. O Irã vai ter petróleo à vontade, a Rússia, a China, os BRICS, e nós seremos idiotas se o nosso presidente Bolsonaro, que é um jumento, se ele ficar do lado da OTAN derrotada, e em vez de ficar com o ganhador, ficar com o perdedor. Mas ele está em cima do muro. Até agora ele não sabe o que fazer, porque ele é burro e porque ele não tem esse conhecimento. Então, minha gente, aqui está. A doutrina se chama transmigração das almas. É simples. E isso é apenas o seguinte: começou assim. Uma célula. Eu pertenço a Chesed, a célula dos sacerdotes. Todos os sacerdotes nascem aqui, crescem aqui e morrem aqui. E o primeiro transmitiu o conhecimento dele para o segundo, e o segundo para o terceiro, e o terceiro para o quarto. Conhecimento não, sabedoria. E no resto ele é ele. Ele vai ter que prestar conta do que ele fizer. Ele é uma pessoa, ele é responsável pelo que ele faz. Mas o que se transmite é apenas a sabedoria. É uma célula. E essa célula veio para o meu cérebro quando era um embrião. No final, o processo vai ficar assim. Aqui nós estamos dizendo Gabriel e Chesed. Eu pertenço a Chesed. O raio do raio sacerdotal. E Putin pertence a Geburah. Então, ele é a reencarnação de Napoleão? Sim, de certa forma, sim. Mas é só na sabedoria. Ele é uma pessoa diferente de Napoleão. Ele age diferente de Napoleão. Ele tem as decisões dele que é diferente da Napoleão. Ele só herdou, na hora da concepção, a sabedoria de Napoleão. E ele está usando toda essa sabedoria na arte da guerra. E eu herdei aquilo que os meus ancestrais sacerdotes tiveram. E eu tenho essa facilidade e desde cedo, 6 anos de idade, que se despertou em mim. Uma célula apenas. Essa célula contém a sabedoria, o germe da sabedoria. Eu tomo consciência dela em algum momento e eu vou desenvolvê-la, e eu já desenvolvi até um ponto bastante largo, e agora vou transmiti-la, assim que eu morrer, eu vou transmiti-la para o meu sucessor, que eu não sei quem é. E esse sucessor vai desenvolver a sua parte. E cada um vai recebendo, desenvolvendo e passando por o seguinte. Isso milhões de pessoas, gente. Eu estou me dando como exemplo, mas isso acontece com milhões, todos aqueles que são do raio sacerdotal. Essa questão aqui aconteceu com o Riz, aconteceu com
também o Átila, o Uno, aconteceu com Alexandre da Macedônia, todos são reencarnação do outro. Reencarnação, palavra inadequada. Transmigração. Transmigrar, ou seja, é migrar. Uma célula que contém a sabedoria daquela pessoa, só essa célula, ela é lançada misteriosamente no embrião que é recém-formado. É simples. Assim que eu estava sendo formado no útero da minha mãe, depois de uma transa de meu pai e de minha mãe, então essa célula foi jogada dentro do óvulo, o óvulo quando se tornou ovo, então já estava em mim. E eu vim desenvolvendo a célula. A partir dos 6 anos, eu tomei consciência dessa célula. 6. E de lá para cá, eu a estou desenvolvendo. E ela está se desenvolvendo. Somente isso é transmigração. Então, não é a pessoa que reencarna, é a sabedoria, é uma célula que contém a sabedoria, como se fosse um chip. E esse chip está aqui, e ele veio de gerações, gerações, gerações. E está acontecendo não só comigo, com milhões de bilhões de pessoas no mundo inteiro, todos que pertencem ao raio sacerdotal. E está acontecendo o mesmo que acontece com Putin, está acontecendo com vários generais, e aconteceu ao longo da história com várias pessoas. Então, só recebemos uma coisa do nosso antecessor. Eu não sei quem é o meu antecessor. Eu sei, eu tive a visão de 2.300 anos antes de Cristo. É assim, a doutrina se chama Transmigração das Almas, ela veio da Atlântida, e o que é que acontece? A figura mais parecida que eu posso mostrar a vocês seria isso aqui. Olha, seria mais ou menos assim. Vamos idealizar. Olha, eu sou esse triângulo. Eu sou esse triângulo. Acontece que esse triângulo puro seria eu sem sabedoria. Então, o que é que acontece? Dentro do meu cérebro, que isso aqui é o meu cérebro, minha inteligência, vai ser colocada a sabedoria dos meus ancestrais, sacerdotes, todos, porque eu pertenço ao raio sacerdotal, do carneiro, na linguagem simbólica. Só isto. O triângulo continua sendo eu. Eu continuo sendo eu. Eu herdei apenas a sabedoria dele. Essa sabedoria eu vou desenvolver e vou passar adiante, e esse processo vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir. Mas eu aqui, como pessoa, terei que dar conta dos meus atos. Eu não vou pagar pelo pecado dos outros. Não seria possível. Pelos nós cristãos, nós achamos que Jesus pagou pelo pecado de todos. É isso. Aí está a teoria. É o mais simples que eu pude fazer para vocês. E aí agora, acreditem ou não, o processo vai chegar ao ômega, ao ponto ômega, e no ponto ômega, então, nós teremos o privilégio de termos saído de uma coisa muito simples, o primeiro ser humano, para chegar ao ser mais complexo, aquele que terá em si toda a sabedoria, e aí não sei se o mundo vai acabar. Aqui nós temos o Geburai Chesed. O raio de Geburai é o de Putin, é o de Alexandre, é o de César, é o de Napoleão. Então são reencarnações um do outro, de certa forma sim. Mas o nome é transmigração. Eles receberam a migração da sabedoria de um para o outro, do outro para o outro. É simples, é simples. E eu recebi o conhecimento sacerdotal, a sabedoria do sacerdote lá do Antigo Egito, e recebi do meu antecessor, que eu nunca fiz questão de saber quem era. Mas se eu quiser, posso saber. Posso fazer uma regressão e saber quem foi meu antecessor. Mas essa regressão vai me dar ele, mas eu não sou ele. Ele é uma pessoa e eu sou outra pessoa. O que eu vou saber é quem foi essa pessoa. Ela vai agir, ela fez escolhas, ela vai pagar pelo que ela fez, ela teve a vida dela independente, ela é uma e eu sou outra. Isso foi Thoth que me disse, segundo a sabedoria que ele herdou dos Atlantes. Aqui está o livro mais famoso dele, Hermes Trismegisto, Corpus Hermético, e ele diz: essa foi a sabedoria, esse foi o ensinamento dado a ele pelos Atlantes. Aqui está o livro, Atlântida.
Ele foi educado pelos Atlantes e a sabedoria dele então aumentou, porque os Atlantes já eram sacerdotes, já tinham herdado a sabedoria dos outros sacerdotes e os Atlantes deram mais sabedoria. E essa é a minha meta. Então eu tive 7 mestres que me deram sabedoria, acrescentando a que eu tinha herdado lá do meu ancestral egípcio, e outros 3 amigos de corpo que também deram sua sabedoria, e eu estudando e pesquisando, eu consegui mais sabedoria, e essa sabedoria me permitiu destruir o Leviatã. Não há mais o monstro. Nós estamos livres mentalmente para pensar o que quisermos. Acreditem se quiser. Eu só peço o seguinte: olhem o que está acontecendo. Vejam o que é que vai ocorrer daqui para frente. A nova ordem mundial acabou. Isso, a rainha da Inglaterra e o rei do mundo já disseram apavorado. Israel acabou como Estado independente, praticamente. Não sabe o que fazer. A OTAN vai virar pó. 4 centros de poder serão estabelecidos no mundo por Xi Jinping e a Rússia. Os BRICS tomarão conta do mundo. E nós devemos fazer a escolha. Agora se reuniram. Convidaram o Brasil e o próprio Bolsonaro foi. Ele será burro se ele ficar do lado do perdedor, como foi a Europa fez, porque agora já não existe mais o Leviatã. Agora a decisão dele já é livre. Ele não tem mais um monstro que interfere na mente dele. Agora, se ele decidir errado, é burrice mesmo. Então, meus amigos, assim, um pouco emocionado, eu disse a vocês aquilo que me foi transmitido. Ou seja, o que me foi dado, isso eu vos dei. Transmigração das almas. Era essa a doutrina do Egito. Eu sou, portanto, uma mente, um corpo, uma mente, aqui está só a mente, o triângulo é símbolo da mente, e nesta mente é inserida a sabedoria de mentes do passado, simbolizada aqui por esse quadrado. Essa mente, que é a célula, um chip, vai trazer a sabedoria acumulada de bilhões de seres humanos que vieram antes de mim. E é só ela que eu herdo. O resto sou eu. Eu sou uma pessoa independente. Será que vocês já entenderam? É isso. Responderei por todos os meus atos. Eu sou eu, eles são eles. Não é uma pessoa que se torna outra pessoa. Não é uma pessoa que morre, fica esperando lá no astral e depois nasce como sendo outra pessoa. Não é. Essa é a verdadeira teoria. É ela que eu recebi de Thoth. E agora, quem quiser se aprofunde. Chama-se transmigração das almas. Era praticada no Egito. Vão até o Egito e pesquisem. Pronto. Aqui está, então, a verdade sobre como é que nós temos, porque é que Mozart tocou piano aos 6 anos de idade, porque é que compôs uma sinfonia aos 12 anos de idade. É fácil, porque o chip, a célula que ele herdou, tinha esse conhecimento, tinha essa sabedoria. E ele aperfeiçoou e se tornou o maior músico do seu tempo. Só rivalizou com Beethoven, que era genro dele, era um sogro e genro. Então, isso é assim. Não é tão simples como o Kardec colocou. É simples nascer, viver, morrer e renascer. Simples demais, mas é pura poesia. É romantismo. Não me interessa romantismo, me interessa a ciência. Assim eu recebi, assim eu vos transmito. É esta a teoria do que chamaram de reencarnação, que é transmigração. A sabedoria de um migra para a mente de outro. Só. E eu continuo sendo eu, com minhas capacidades, meus defeitos, meus vícios, minhas virtudes, e responsável pelos meus atos. Não vou pagar pelo pecado de ninguém que estava antes de mim e que fez merda. Eu vou pagar pelos meus. E ele pagou pelos dele, eu vai pagar. É simples. Aqui está a verdade sobre o que é que chamam de reencarnação. É transmigração da alma. Transmigração. A sabedoria migra de um para outro. Terminamos e Putin é sim, meu querido aluno. Você acertou em cheio.
Ele é a transmigração da alma de Napoleão Bonaparte, que por sua vez já é de Júlio César, que por sua vez já é de Alexandre da Macedônia e de Átila o Huno, e assim cada guerreiro herda essa sabedoria de outro e tem domínio sobre a arte da guerra. Agora nós temos o canal de nossa preferência analisando os fatos, que é o Coronel Farinazzi, canal Arte da Guerra, excelente, analisa tudo com isenção. E eu procuro os melhores para dar a vocês. Então, Vladimir Putin é o herdeiro espiritual de uma cadeia de guerreiros, por isso ele venceu, porque recebeu essa sabedoria e ele conseguiu usar essa sabedoria da melhor maneira possível, e nós tivemos o pequeno papel de destruir Leviatã, o ser criado, o homúnculo criado pela Sociedade Internacional de Cabala. Aceitem ou não aceitem, isso não me é motivo de vaidade, era a minha obrigação. Me foi dada essa missão e alguns grupos me ajudaram e nós fizemos um tipo de comunhão mental e nós criamos uma teia de aranha, uma aranha gigantesca que devorou esse monstro. Nós estamos livres da influência maligna desse ser e o mundo agora começa para uma nova era. O sol vai nascer de novo depois da chuva. Pronto. Aos 40 minutos, encerrei esse vídeo, que será a nova ordem mundial, a transmigração. Então, até o próximo.